Olá, professor de Física Newton, resolvendo as questões do Enem 2024. Questões de Física. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Questão 96. Nos automóveis é importante garantir que o centro de massa, cm de cada conjunto roda-pneu, coincida com seu centro geométrico. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, na qual o conjunto roda e pneu é colocado para girar a uma velocidade de valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicada pela máquina, o mecânico apresenta o esquema a seguir, com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. Em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto roda-pneu? Ok. Então, sendo observado aqui que o centro de massa da roda ele não coincide com o eixo de giro dessa roda. Então as vibrações surgem, né? Isso vai gerar instabilidade no veículo. Então a ideia é trazer o centro de massa para o centro de giro. Então são colocadas as 5 posições onde você vai fixar um chumbinho. Na posição 1, 2, 3, 4 ou 5. E você vai marcar aqui qual seria essa posição. Para entendermos melhor esse problema, a gente deve entender da seguinte forma, que aqui essas posições apresentam-se num plano. Tá? Então vamos pegar como exemplo a situação de uma reta. Nesse caso, eu vou pegar uma barra, vou definir o centro geométrico dessa barra. A definição é através do encontro das diagonais. Você tem essa diagonal aqui. O ponto de encontro das diagonais no centro. Vai definir o centro geométrico, a barra é homogênea. Então o centro de massa coincide com o centro geométrico dessa barra. Ok? Então, da mesma forma, o centro de gravidade também coincide com esse ponto do centro de massa. Então, no caso aqui, o peso é aplicado nesse ponto também, certo? Então, o centro de massa é aquele ponto que, para efeito de cálculos, nós consideramos estar concentrada toda a massa da barra. Abaixo eu vou colocar um apoio, né? E essa barra, ela se encontrará em equilíbrio, ok? Então, é essa condição que nós queremos que esta roda se encontre. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou arrastar essa barra para a direita e nós vamos ter uma alavanca desbalanceada. Então, a alavanca é formada por um apoio e por uma barra, tá? Então, a barra, nós observamos que o centro de massa dela é aplicado no seu centro geométrico, tá? Então, o que vai acontecer é que essa barra vai começar a girar no sentido horário por conta de um momento de força ou torque atuante sobre ela. Você vê que a força-peso é aplicada fora do apoio. Beleza. Como é que eu vou balancear esta alavanca? Da seguinte maneira. Então, eu tenho um apoio, a barra, né? Aqui está o centro de massa, o centro de gravidade dessa barra, certo? O peso é aplicado nessa posição. Então, eu vou colocar um chumbinho, tá? Então, aqui, ó. Esse chumbinho, ó, vermelhinho, eu vou colocar nesse ponto aqui. O que vai acontecer é que esta barra ela vai se encontrar em equilíbrio quando eu coloco esse chumbinho. Se eu colocar o chumbinho do lado direito, a barra vai tombar, né? Então eu tenho duas opções nesse caso de posição do chumbinho, o lado direito ou o lado esquerdo. Então, obviamente que é o lado esquerdo, que o chumbinho ele tem um peso e também vai gerar um momento de força no sentido oposto ao peso da barra, e essa barra vai se encontrar em equilíbrio. Então, dessa forma, o centro de massa do sistema, que corresponde à barra e ao chumbinho, vai estar em cima do apoio. Logicamente que ajustes são feitos com relação à posição desse chumbinho, né, de tal maneira que socorra. Você aproxima um pouco mais, afasta um pouco mais, e você tem uma situação em que a barra se encontrará em equilíbrio. Então é essa situação que nós queremos que a roda se encontre. E o chumbinho, ele tem essa função, tá? Então, aqueles pontos todos aparecem porque a roda se dispõe num plano. No caso de uma barra, aí você vai ter, no caso,
uma reta aqui, que só tem duas opções, o lado direito do apoio ou o lado esquerdo do apoio. Então colocamos no lado esquerdo para exatamente esta barra se encontrar em equilíbrio. Agora o que é interessante é que, você veja bem, que se eu traçar uma linha reta passando pelo centro de massa, ela passará pelo centro de massa da barra e pelo centro de massa do chumbinho. Então vai ser essa lógica que nós vamos utilizar para responder essa questão. Olha só. Então aqui está o centro de massa, aqui está o ponto onde nós queremos que o centro de massa do sistema se encontre, certo? Vou colocar uma barra, aqui, ó, coloquei o chumbinho exatamente aqui. Então a resposta é letra C, né? Porque é a posição 3. Porque ó, a reta passa pelo centro de massa da roda desbalanceada, pelo centro da roda e vai dar aqui no chumbinho posição 3, certo? Então aqui é o centro de massa do sistema. Então, devido a isso, a roda vai parar de ter essas vibrações, tá? Então a resposta é a letra C. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Muito obrigado.